Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas. Hoje é sexta-feira e nós vamos começar a responder a atividade número 20 de português. Hoje a aula está especial, pois o dia 19 de agosto, que foi ontem, é reservado para comemorar o aniversário de Planaltina DF. Por isso, vamos conhecer um pouco da história da nossa cidade através de um dos gêneros textuais mais lidos hoje em dia, o texto jornalístico, ou seja, vamos aprender sobre o jornal. Então vamos começar com a seguinte pergunta, pessoal. Você sabe o que é um jornal? O jornal é um texto não literário, ou seja, não é um tipo de texto usado para a gente expressar as nossas emoções pessoais. O jornal também não é lugar ideal para expressar a linguagem poética. As emoções, a linguagem poética, a gente deixa para as músicas, a gente deixa para os livros de literatura. Então, qual é a característica do texto jornalístico? O texto jornalístico é um texto informativo. Ele é usado para comunicação simples e direta entre o jornal e as pessoas que o leem, que ouvem ou que assistem. Por isso, a principal função do texto jornalístico é informar, é dar notícias sobre os assuntos que estão acontecendo em todos os lugares. Quem escreve para um jornal é chamado de jornalista. É o jornalista que escreve as notícias, que entrevista as pessoas ou que apresenta o jornal, que pode passar na televisão, no rádio, na internet, nas revistas ou no papel impresso. E aí, pessoal? Gostaram? Vocês acompanham as notícias da sua cidade no jornal? Onde que você gosta de assistir mais as notícias? Na televisão, ouvir na rádio, na internet? Agora, pessoal, eu trouxe para a gente um exemplo de jornal, o jornal impresso no papel. Então, eu vou fazer a leitura desse jornal para vocês e depois a gente vai fazer a nossa atividade. Então, o jornal se chama Jornal da Cidade. E ele traz uma matéria, ele traz uma notícia sobre o aniversário de Planaltina. Vamos ler? Aniversário de Planaltina. No dia 19 de agosto de 2021, Planaltina, que é a região mais antiga do Distrito Federal, completou 162 anos. Ela já existia muito antes da construção de Brasília e possui histórias curiosas sobre o seu surgimento. Hoje conhecemos a cidade como Planaltina, mas antes já teve outros nomes ligados a um antigo morador do local, chamado Mestre d'Armas, que era um habilidoso ferreiro, experiente no concerto de armas. Tão conhecido ele ficou que as pessoas passaram a chamar a região de Mestre d'Armas. Olha que interessante, pessoal. Então, o primeiro nome de Planaltina foi Mestre d'Armas, por causa desse senhor que consertava armas. E aqui também nós temos as imagens de Planaltina. A primeira imagem é uma imagem mais antiga. Planaltina tinha poucas casas, eram casas mais antigas, né? Mais simples. As ruas não tinham asfalto, eram todas de terra. E aqui também nós temos uma imagem de Planaltina mais recente. Então agora a cidade tem asfalto, tem mais moradores, tem casas mais modernas, não é mesmo? Vamos agora, pessoal, ler outra curiosidade sobre a história de Planaltina. Então o jornal continua falando sobre mais uma coisa. História dos primeiros moradores. Então os primeiros moradores, fizeram uma promessa para São Sebastião. Os historiadores dizem que a igreja de São Sebastião, em Planaltina, foi construída a partir de uma promessa feita pelos moradores do Mestre d'Armas.
Conta-se que a população, naquela época, enfrentava o surto de duas doenças muito contagiosas, a malária e a febre amarela. Porém, não havia acesso a tratamentos de saúde adequados. As pessoas só podiam procurar ajuda nas plantas, raízes e benzedeiras, mas nem isso estava resolvendo o problema. Todo mundo continuava doente. Então, os moradores fizeram promessa a São Sebastião. Eles construiriam uma igreja em seu nome se o surto das doenças acabasse. E assim aconteceu. Em 1811, foi inaugurada a igreja de São Sebastião, na região do Mestre Darmas, a nossa querida Planaltina. Então, pessoal, olha aí que interessante. Aqui nós temos duas fotos da igreja São Sebastião. A primeira, a foto mais antiga, e agora a foto mais recente, mais atual da igreja. Olha aí a diferença. Antes, ela estava bem simples e hoje ela já passou por várias reformas, né? Gostaram, pessoal, da história da nossa cidade? Então agora nós vamos ter uma atividade para vocês responderem. Qual é a atividade? Agora você é o jornalista. Você vai escolher uma pessoa da sua família para fazer uma entrevista. Faça as seguintes perguntas e anote as respostas do seu entrevistado. Vamos lá? Então, a primeira pergunta que você vai fazer para o seu entrevistado. Qual é o nome do entrevistado? Quem é que você vai entrevistar? Anota o nome dele aqui na resposta da número 1. 2. Qual é a idade do entrevistado? Qual é a idade da pessoa que você está entrevistando, hein? Anota aí na resposta da número 2. Número 3. O entrevistado nasceu em Planaltina ou ele veio de outra cidade? De qual cidade ele veio então? Anota aí a resposta da número 3. Número 4. Quais pontos turísticos ou históricos o entrevistado conhece de Planaltina DF? Então, será que ele conhece o Morro da Capelinha, a Pedra Fundamental, a Igreja de São Sebastião, o Museu Histórico de Planaltina? Anota aí quais são os pontos turísticos ou históricos que o seu entrevistado conhece. E para finalizar, na número 5 tem a pergunta: quais são as lembranças de infância que o entrevistado tem de Planaltina? Então, quais são essas lembranças? Peça para ele falar de como era a cidade, as ruas, os bairros e as brincadeiras que ele fazia. Tudo bem? Então, você como jornalista vai anotar todas essas respostas no seu caderno, vai tirar uma foto da sua atividade e me mandar na plataforma. Tudo bem? Até mais, pessoal! Estou ansioso para ver o trabalho de vocês. Tchau!